como acertar 90% das questões. Para quem me conhece, sabe que eu bato nessa tecla sempre. E por que eu bato nessa tecla? Marcelo, não podia ser 50%? Tá, mas quem tira 50% em prova não passa. Você passa, fica na rabeta correndo o risco de não entrar. Cara, tem que gabaritar e ser um dos primeiros. Sem questão de dizer, eu sou CDF. Não é isso. Quanto melhor a tua nota, mais rápido você é chamado, mais dinheiro no bolso e menos preocupação você tem. Porque, vamos te dar um exemplo. Concurso de 2014, o famoso concurso da Polícia Militar daqui do Rio de Janeiro de 2014. Os primeiros colocados entraram em 2015. Dezembro de 2015 teve 3 turmas. 7 de dezembro, foi na segunda-feira. 21 e 22, ou alguma coisa assim. Foram em torno de 1.500 pessoas que entraram no mês de dezembro. Para não errar a data, a gente fala o mês de dezembro. Tá? Então, essa galera... Vamos fazer cálculo? Vamos fazer cálculo? Olha só. Se a gente pegar aqui, eu não sei calcular sem usar a calculadora. Eu já fiz esse cálculo um dia desse. Parecido com esse, vou usar a mesma ferramenta. Se a gente considerar que o salário é R$ 3.500, R$ 3.350, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Já vamos entrar em 2021, não é? 5 anos. Mais 5 no 13º, 65 meses. 65 meses vezes 3.500, 227 mil. Olha a diferença entre o cara que passou em primeiro lugar e o cara que está em último. São só 220 mil no bolso. São só 220 mil no bolso. Você sabe quantos carros zero você compra? Vamos botar aí, vamos dividir aqui. 4 carros, 5 carros, praticamente. Fora, dá para comprar uma casa. Então, gente, a questão de ser primeiro colocado, segundo colocado, não precisa ser tanto, né? Mas estar entre os primeiros é muito bom, porque você não é escolhido, você escolhe. Então, quando eu falo como acertar 90% ou 80%, seja o que for o nosso objetivo aqui, é o máximo, eu não posso falar 100% porque, né? Como é que o cara não vai errar uma questão? É questão de sobrevivência, tá? Então é isso que a gente vai falar hoje. Mas eu tenho um script aqui para a gente não perder o script. Bom, o que é o nosso intensivão? Essas lives de aquecimento, elas são 10 lives, que eu estou fazendo desde segunda-feira. E a gente é um aquecimento para o intensivão 90D na PM. E o que significa isso? Me perguntaram recentemente, Marcelo, o que é 90D na PMERG? É o tempo que você leva para entrar na Polícia Militar. Você tem 90 dias para entrar na Polícia Militar. Ah, mas Marcelo, se o concurso não vai ter esse ano, não vai ter o ano que vem, como é que em 90 dias? Cara, basta você estar preparado. Então, nosso objetivo é isso, deixar você pronto em 90 dias para ser aprovado no concurso da Polícia Militar. Beleza? Vamos que vamos? Então, nessas lives a gente está falando aí os facilitadores e os dificultadores do candidato. Desde segunda-feira a gente está falando isso. E hoje a gente vai falar um facilitador. Como acertar 90%. E cara, o garoto que tira 90%, eu vou dizer, se a gente calcular o último concurso, o candidato que tirou 90%, ele ficou enquadrado dentro dos 100 primeiros colocados. Fiz um cálculo, eu acho que é 68, 69, alguma coisa assim. Fora que tem uma galera que tirou a mesma pontuação. Então o cara que tira 90% acerta 90% das questões. Quanto é 90% de 40? Dá 36. Mais 5, se a gente levar em consideração 5 na redação, o cara vai para quanto? 50 e uns quebradinhos. A nota dele vai lá para 40 e pouco de nota. Ele vai para a cabeça. Então não precisa muito não, tá? Mas se você foca no mais difícil, que é 90, o 8 chega fácil. O 7 chega fácil. Bom? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Deixa eu ver a galera como tá aqui no YouTube. Depois a gente
entra no projeto aí. Alan perguntando sobre a idade. A gente não vai falar sobre a idade. A gente vai ter uma live sobre a idade no dia 29, às 19 horas. Semana que vem, sexta-feira que vem. A gente vai falar sobre a idade. O pessoal não quer saber tanto. Toda a live a galera faz a seguinte pergunta. Qual é a idade? E se vai ter concurso. A gente vai falar sobre a idade. O Alan, desanimei com essa possibilidade. Não se anima não, Alan. Fica ligado na live da semana que vem que você vai ficar animadaço. Né? Marcos Vinícius, boa noite. Acabei de ver uma notícia no Google que a PEMERGE vai escolher a banca essa semana. Beleza, então. Que bom, né? Que bom. Uma boa notícia. Bom, se é no Google, alguém que publicou no Google, né? Algum site. Provavelmente deve ser um site aí de dirigida, essas paradas assim, tá? Marcelo, e que onda é essa de 90% nas questões? 90% das questões. Afinal de contas, o que é? Como é que a gente faz para acertar 90% das questões? Gente, é simples. Não é fácil, mas é simples. Quem vem acompanhando as lives, observa o seguinte. Como é que você faz para acertar? A pergunta clássica. Como é que o candidato faz para acertar as questões? O maior número de questões. Como é que faz? Ele depara com a questão, fora o nervosismo, fora a ansiedade, fora todo aquele mix de estresse no dia da prova, que é normal, né? Fora isso, o cara vai sentar lá, fazer a provinha dele, né? O candidato, a candidata, começa lá a fazer... Começa a fazer a provinha dele, aí ele olha para a questão e fala assim, putz, estudei isso essa semana. O cara fala assim, né? Ó, gente, eu fui candidato, né? Então, estudei, caraca, como é que é mesmo essa questão? Pô, se eu tivesse estudado... Ele fala assim mesmo, se eu tivesse estudado mais um pouquinho, eu ia lembrar, se eu tivesse visto isso ontem. Assim mesmo, né? Fala ontem. Exatamente isso. Aí ele passa pro próximo e fala, pô, essa eu sei, cara. Essa eu sei. Eu fiz umas questões, essa eu sei. E aí vai, cara. Aí faz uma outra, não consegue fazer. Na hora dele ver a questão, fica nervoso. Então, o que faz o candidato acertar questão é ele saber o conteúdo. Pô. Simples. É só saber o conteúdo. Aí tu fala assim, ah, Marcelo, mas aí é mole, né? É mole? Então por que você não acerta 90? Não é? Porque a maioria não acerta 90. 90%. A minoria que acerta 90. A minoria da minoria. Né? Então, como é que você faz isso? É isso que a gente vai falar hoje. É exatamente esse detalhe. Eu vou dar o passo a passo para você chegar a esse objetivo. Tá, mas aí o que acontece? O que garante você ter esse conteúdo todo no dia da prova? Marcelo, o conteúdo é extenso, história do Brasil, geografia do Rio de Janeiro, professores são ótimos, professor Gabriel Feitosa falando lá, bonito pra caraca, professor de sociologia, professora Marjorie, professor Gabriel Mendes, professor... Agora mesmo, nós tivemos 1h30 de aula com o professor Leonardo, tem o professor Vinícius Bretas. Cara, são demais. Mas daqui a uma semana vocês não lembram o que eles falaram. De que adianta você ficar 1h30 sentado na sua casa, ou seja lá onde for, estudando e não aproveitar aquilo que foi estudado? É o que a maioria dos candidatos fazem. Ele estuda, tá tudo bem, banca aquela matéria, banca aquele horário, ele fala assim, olha, hoje eu banquei 2 horas de estudo, pô, tô bem pra caraca, né? Ele faz isso para dar satisfação para a família, normalmente é isso. Ou então para ele mesmo, porque se alguém perguntar, fala, velho, eu estudo 5 horas, hein? 5 horas. Mas quer dizer, será que essas 5 horas são 5 horas aproveitosas? Tinha um rapaz que falava comigo no WhatsApp, era engraçado. Porque a gente conversava sempre, ele fala, pô, eu estudei 5 horas líquidas. O que é hora líquida? Eu não sei o que é hora líquida. Não, porque hora líquida é aquela hora exatamente aquilo, né? Tem a bruta, são 6 horas brutas, porque aí eu paro e aí sobra um tempinho, o tempo mesmo que eu estudei. Tá, será que você estudou mesmo? Cara, porque olha só,
às vezes não tem necessidade de estudar tanto não. Então, muitas das vezes o candidato se suga, perde o tempo dele, é um investimento muito grande de tempo, quando eu falo investimento, né? Tempo, e o resultado não vem. Por que o resultado não vem? Porque o que faz um candidato acertar a nota, uma boa questão, acertar a questão, é na hora que ele se depara com a questão e fala assim, pô, velho, será que é isso mesmo? A questão, hein? Não é possível, já sei o resultado? Não, é isso. É tão fácil que o cara fala assim, pô, já sei o resultado. Aí ele fica na dúvida de marcar porque ele sabe que tá fácil. Quem nunca, né? Às vezes a gente pega uma questão... Quem descobriu o Brasil? Aí tem lá, Pedro Álvares Cabral, Pedro Vaz Caminha, Cristóvão Colombo, aí tu fala, não, tem uma pegadinha aí, né? Agora olha a diferença, como é que é interessante. A gente que tem mais de 30 anos, pelo menos eu tenho mais de 30, muito mais de 30, foram muitos anos ouvindo falar que quem descobriu o Brasil, pelo menos pelos livros, foi Pedro Álvares Cabral, lá em 1500. A vida toda ouvindo falar sobre isso. Então, quando eu me deparo com a pergunta igual a essa, cara, não tem como titubear. De cara eu vou falar, Pedro Álvares Cabral. Aí vem as teorias, né? As teorias revolucionárias. Dizendo, olha, não, foi fulano, não foi não, porque quem chegou primeiro... Tá, mas o que importa é que cai na prova. Se tá certo, tá errado, eu não sou historiador, o que importa é o que vai cair na prova. Se cair na prova é Pedro Álvares Cabral, eu quero saber que é Pedro Álvares Cabral. Não é? Então, pra gente é fácil. Agora, pro aluno do primário, ensino fundamental, da segunda série do ensino fundamental, é fácil? Uma criança de 8 anos, 7 anos, sei lá, 8, 7. Não é, pô. Ele vai falar assim, o cara não sabe. Mas por quê? Porque ainda a memória não fixou, a matéria não fixou. Ele tem que... Então é um processo... Então, mas depois, quando ele tiver com seus 30, ele já ouviu falar tanto naquilo que quando pergunta quem descobriu o Brasil, o cara fala, pô, é claro que foi o Pedro Álvares Cabral. E aí ele se dá o luxo de discutir, fala, não, olha só, eu aprendi que foi o Pedro Álvares Cabral, mas tem um cara aí que eu acho que ele veio antes, hein? É, ele veio antes. Você entendeu? Então, tudo é uma questão de processo. Quer ver só? Se eu te dar... Quando a gente é bem novinho, quando está aprendendo a estudar, a ler, a gente aprende. Aí aprende na escola assim, A, E, I, O e U. Não é assim que a gente aprende? Depois que evolui bastante, a criancinha, aí ele já fala assim, Ba, Bé, Bi, Bo e Bu. Então já evoluiu. Daqui a pouco tá falando casar. Casar. Daqui a pouco ele tá falando assim, fui na casa da minha amiga. Fui. É um processo. Vocês já ouviram falar em leitura dinâmica? Existe um processo de leitura dinâmica onde a pessoa faz esse mesmo processo que eu falei para vocês aqui. Por exemplo, quando você olha um letreiro, a criança, quando ela olha um letreiro na rua, um outdoor, ela para e fica assim, ó, né? Tentando ler. A gente que é adulto, a gente já lê aquela letra, aquele texto, como se fosse uma imagem. Por quê? Porque a gente está cansado de... já está acostumado. Pô. A palavra paralelepípedo, esternocleidomastódio. Bota aí, esternocleidomastódio. Até a gente que não sabe que palavra é essa, quem nunca viu vai falar, caraca, que palavra é essa? Esternocleidomastódio. Né? Então, para a gente é difícil, porque a gente nunca teve contato. É um processo simples. Agora, um médico, ele sabe o que é esternocleidomastóide, porque ele passou 5 anos da faculdade aprendendo. Cara, eu puxei esternocleidomastóide, viu? Eu comecei com o paralelepípedo e fui parar no esternocleidomastóide. Esternocleidomastóide me parece que é um nervo, sei lá, é uma parada aqui no pescoço. Parada assim. Depois vocês pesquisam isso. Então, quando a gente se depara com a... É um processo simples, tá, gente? Quando a gente se depara com uma coisa a primeira vez, a gente sente a dificuldade. Então, eu estou dando um exemplo de uma criança
e começa a ler, né? No processo de alfabetização, lê a vogal, depois a consoante, depois né, as letrinhas juntas lá, as sílabas. Daqui a pouco está formando as palavras, devagar, com bastante dificuldade. Mas se esse jovem, se essa criança, você passar por um processo de estalar os dedos 20 anos depois, ou seja, a gente lê com uma maior naturalidade, não é? Não é mesmo? Não é o que acontece? Por que isso? Porque a gente se depara com isso toda hora. Então, um processo que faz você lembrar do conteúdo no dia da prova é um processo de repetição. Veja só, gente, concurso público, a gente não quer criar nenhum gênio não, porque já teve o Einstein, Isaac Newton, dizem que é a Isaac Newton, né? O Isaac Newton. Tem esses caras aí que são Hermann Ebbinghaus. Caras aí, velho. Eles que são os cientistas que ganharam o prêmio Nobel. Eu não quero o prêmio Nobel, não. Só quero passar no concurso público. E tá tudo bem. É o mínimo, não é? E depois eu nunca mais vou estudar essa porcaria. Porque eu não quero mais outra coisa. Não é? A não ser que eu queira. Então o concurso público pra gente não é pra gente ser taxado como um CDF. É pra gente só passar. Então você... Cara, é um processo só. Então você precisa fazer com que o conteúdo no dia da prova esteja fresquinho na tua cabeça. Parece óbvio, mas não é. Porque se fosse, você passava. Se você já tentou algum concurso na tua vida e está dizendo que isso pode passar pela tua cabeça, isso que está falando é balela. Não é, porque senão você já tinha passado. Não é? Então, Marcelo, como é que é esse processo? Simples. É um processo que a gente já sabe, só que a gente não aplica porque a gente desacredita. Se eu te der um livro de 100 folhas, você lê ele em quanto tempo? 100 páginas. Diz pra mim aí. Diz pra mim, eu gosto da interação. Um livro de 100 páginas. Quanto tempo você lê? Vou melhorar. Um livro de 200 páginas. Em quantas horas você lê? Diz pra mim aí. Já experimentou contar isso? Quem leu um livro de 200 páginas nos últimos 12 meses? Tá. E dentro esse livro que você leu, quanto tempo você leu? Para mim aí. Se eu disser para você que dá para ler esse livro em 20 minutos, com total compreensão. Não um livro didático não, tá? Um livro normal sem ser didático. Se você pegar um livro de química cheio de fórmula, porra, aí não dá, né? Tô falando um livro, um romance, né? Uma literatura. Vou pegar aí, uma literatura brasileira. Quanto tempo? Cara, um livro de 200 páginas dá para matar, na melhor das hipóteses, 1 hora. Com total compreensão. 90%, 100% de compreensão. Dá para matar. Dá porque eu faço isso. Hoje eu não faço mais, né? Porque eu não sou preguiçoso. Mas dá. Isso tudo é um processo de aprendizagem. Bota aí no Google aí. Bota aí. Como ler o livro mais rápido. Quer ver? Eu vou só dar um passo a passo. Eu já falei sobre esse passo a passo. A criança, para ela ler casa, ela lê casa. Você lê casa? Você lê casa? Quer dizer, nem para falar eu falo direito. Você lê casa ou você lê casa? Você lê casa ou você lê eu fui na casa. Quando você vê a palavra assim, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Cara, você não pensa, você lê, você bate o olho e já entende. Por quê? Porque você já sabe, já está familiarizado com aqueles códigos, com aquele código que está ali. Não é mesmo? Estou mentindo? Então, o processo de aprendizagem é a mesma coisa. Eu só estou tentando mostrar para você. Quer ver só um exemplo? Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Quem vai lá no centro do Rio, Avenida Erasmo Braga, tem lá o Tribunal de Justiça. Quando você olha para o tribunal, está escrito assim, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Você não precisa ler Tribunal de Justiça. Bate o olho e você já sabe o que está escrito. Estou mentindo? Se é isso? Tenta fazer com qualquer outro exemplo aí. Senta no carro não, no ônibus, porque no carro você está dirigindo, e passa uma placa se você não lê de cara. Quer ver só um exemplo? Se você estiver dirigindo, cara, você está dirigindo e aparece assim,
Vire à direita. Vire à direita não, né? Sentido Cabo Frio. Tu lê, cara. Por quê? Porque você já se habituou àquilo ali. Então, só que você tem um limite. Essas pessoas que leem 20 minutos, um livro de 100 folhas em 20 minutos, um livro de 100 folhas de 200 folhas em 20 minutos, é porque existe um processo. A mesma diferença que você tem de uma criança, sem querer comparar, tá? Que a gente tem, nós seres normais. Quando a gente olha para a criança, fala assim, pô, lê isso mais rápido, né? A criança tem o time dela. Esse indivíduo que lê um livro de 100 folhas, 100 páginas ou 200 páginas em meia hora, em uma hora, ele te vê como uma criança. Ele olha para você e fala assim, pô, não leu ainda, cara? Por quê? Porque ele está mais evoluído. É um processo de evolução mesmo. É só treinar, cara. É treinamento. A diferença entre nós, de 30 anos, 40 anos, para uma criança de 10 anos, é o tempo. É treinamento. Só isso, mais nada. Entendeu? Então, voltando ao assunto, o que faz você ter na mente a questão que vai cair na prova? Cara, se você fizer um processo correto, no dia da prova é capaz de você acertar, tipo, uns 100%. Vou dizer 100 porque 100 é muito preciosismo. É um processo. Ah, Marcelo, mas eu não consigo. Consegue. É porque a gente não concebe. A gente não consegue conceber que uma pessoa lê nessa velocidade. E não é velocidade, não. Quando você lê Tribunal de Justiça, é velocidade? Não, pô. Você só lê. Porque o seu campo de visão, né? Ele consegue pegar aquilo ali. O de uma criança, não. Porque ela tem que ter contato com aquele conteúdo todo ali. Então, é só uma questão mesmo de tempo e técnica. Então, o que faz você acertar uma nota na prova, uma nota boa na prova, um 10, um 9, é apenas você tendo contato com aquele conteúdo. Simples, cara. Ah, Marcelo, pô, mas aí tu tá forçando a barra, sabe por quê? Porque olha só, a prova da Polícia Militar tem 40 questões e são divididas em 7 disciplinas. Língua portuguesa tem 10 questões, História do Brasil 5, Geografia do Rio de Janeiro, Sociologia, Informática, Direitos Humanos e Legislação de Trânsito. Como é que eu vou ler isso tudo? Como é que eu vou lembrar desse conteúdo todo para esse pouquinho de questões? Não vai lembrar. Desde que você faça o processo certo. Se você fizer o que tem que ser feito, né, corretamente, vai lembrar, pô. É um processo de aprendizado. Para isso você precisa de um tempo. Para isso você precisa estudar o conteúdo. Agora, parar 1h30 na frente do professor, ele explicando, não é assim que você vai aprender. É claro que, Marcelo, eu nunca estudei direito tributário. Como é que você quer que eu vá aprender? Não vai, né? Claro, você tem que ter a aula. Mas é apenas um pedacinho daquilo que faz você atingir aquele objetivo. Então a gente sabe o seguinte, como é que eu faço para saber da questão no dia da prova? Simples. Você tem que estar com a matéria na cabeça. Ponto. Então, passo a passo. Step by step. Tá, Marcelo, tá. Já entendi essa parada aí. Não vai dar branco, não. Né? Para não dar branco, eu preciso estar com a matéria na cabeça. Quem nunca teve branco? Agora, Marcelo, como é que eu faço para ter esse conteúdo todo na minha cabeça? É um outro passo. Simples. Você vai revisar. Ah, não, Marcelo, aí tu tá falando, como é que eu vou fazer uma revisão desse conteúdo todo que tem aí? Acabei de falar, são 7 disciplinas, não é? Como é que eu vou estudar isso tudo? Eu tenho que estudar pelo menos uns 2 anos. Vou começar a prova daqui a 2 anos? Então, vou começar a estudar agora para daqui a 2 anos passar. Não, cara, você precisa de 90 dias só. Só 90 dias. É claro, se você estudar 180 dias, está mais confortável. Se você fizer um projeto para 12 meses, você está mais do que confortável, mas está perdendo tempo, cara. Porque 12 meses você vai sufocar você vai hipotrofiar tanta informação desnecessária. O tempo de vida útil de um candidato para um concurso são no máximo 180 dias. 90 dias é o melhor, mas quando você faz isso com
com cautela, né, com cuidado, você atinge o objetivo. Entendeu? Então vamos lá. Tem que ter, para não dar branco, você tem que estar com a matéria na cabeça. Para ter a matéria na cabeça, o que precisa fazer? Você precisa fazer com que essa matéria, você comece a estudar hoje, daqui a uma semana, ela tem que estar na cabeça. Daqui a um mês, ela tem que estar na cabeça. Daqui a 12 meses, ela tem que estar na cabeça. Porque o que acontece? Nós temos um cérebro. 2, né? Fisicamente, é um cérebro. Mas nós temos, né, cognitivamente, 2 mentes. Uma mente racional, temos o consciente e o subconsciente. O consciente é isso aqui, pô. Pô, tô mexendo, o que é isso aqui? É isso. Mas essa informação presta para mim agora? Não. Então, isso, o cérebro, ele, para economizar energia, é muita informação, ele pega isso aqui e essa imagem e armazena. Você lembra que eu sempre uso esse termo. Você lembra que você comeu hoje? Você lembra, pode lembrar. Mas você lembra que você comeu uma semana atrás? Pô, cara, coisa mais importante da tua vida é respirar. Você nem lembra se você respirou, não é? Você não lembra. É um processo tão automático. Mas, segunda coisa mais importante da tua vida, depois de respirar, se alimentar. Se você não lembra que você se alimentou há uma semana atrás, está no erro. Eu mesmo não lembro. Mas por quê? Porque faz parte do processo da gente, né? Sobrevivência. E o cérebro ele não está preocupado com isso. Ele só quer fazer você sentir fome e você se alimentar. Pronto. É esse momento que ele quer. Depois, não, a vida que segue. Por quê? Porque ele precisa focar a atenção em outras coisas. Então, não dá tempo, cara. Muita informação para um cérebro só. Então, nós temos aí o cérebro racional, que é aquele que a gente está lidando, né? Estou pensando, o que eu estou fazendo? Estou falando, estou vendo, estou discutindo, estou vendo a galera falar aqui. YouTube, Instagram, fiquei feliz. Só que daqui a pouco, cara, essa informação, ela é importante para mim agora? Não, então ele armazena. Cara, ele armazena e fica guardado, cara. Depois, se der, ele traz para quando for necessário, ele traz isso à mente. Quer ver só? Eu lembro, de vez em quando aparece, quando eu sinto o cheiro de coentro. Cheiro de coentro. Eu lembro quando eu era moleque, tipo 6 anos de idade, na roça da minha avó. Na beira do rio, e na beira do rio tinha uma horta. E lá eu pegava aquela horta, comia assim o coentro, né? Eu e meu irmão. Então você vê, eu sinto o cheiro do coentro. Mas eu não quero lembrar não, tá? Eu só sinto o cheiro do coentro, imediatamente eu lembro. Quem nunca, né? Fala aí, dá um exemplo de uma coisa que você sentiu o cheiro ou sentiu o gosto e lembrou. De uma coisa muito antiga. Da casa da avó, né? Caraca, isso aqui me lembra a minha avó. Uma imagem. Às vezes você vê um filme e lembra a avó. Ou seja lá o que for. Namorado ou namorado. Então, são lembranças. Mas você não está pensando nisso. Mas por que está lembrando? Porque o cérebro guarda tudo. Tudo que você olha, o cérebro guarda. Agora, existe um processo de fazer com que a gente lembre. Quer ver só? Olha esse exemplo. Olha esse exemplo. Imagine, não sei onde vocês estão agora, mas faça esse exercício. Faça esse exercício. Se você estiver em casa, imagine, tenta lembrar como é que é o teu quarto. Um local onde você não esteja. Tipo, por exemplo, eu estou num quarto. E aí, do lado ali tem a sala. Eu sei que tem uma mesa, um sofá, tem outro sofá, tem uma televisão. Né? Tem uma mesinha, beleza. É isso que tem. Só que em cima da mesa tem mais alguma coisa que eu não consigo lembrar. As outras coisas eu consigo lembrar porque tá ali todo dia, né? Não tem jeito. Mas se eu colocar alguma coisa ali agora e te der a chance de você... Tenta imaginar isso. Se der a chance de você abrir a porta durante 2 segundos e fechar, você vai lembrar? O teu cérebro vai captar essa informação. Vai. Mas você vai esquecer. Você vai até falar, ih, caraca, em cima da mesa tem um relógio. Mas quando fechar, é tanta informação que você não vai saber qual é a prioridade. Só que você não sabe em que prioridade que você vai dar e aí não dá prioridade a nada.
e não vai lembrar de nada. Mas isso tem técnica. Eu vou dar só um bizu para você. É claro que é difícil, o que eu vou falar é um pouco difícil, tá? Mas é real. Se você testar, se você fizer um teste, vai funcionar. Quer ver só? Você imagina só, eu te dei a possibilidade, no cômodo que você imaginou, eu dei a possibilidade de você abrir a porta, abrir, em 2 segundos fechar. Imagina só que no canto tem um elefante cor-de-rosa. Homenagem à doutora Gisele. Tem um elefante cor-de-rosa. Você vai abrir e vai fechar. Se eu te perguntar o que você lembra, você vai falar assim, eu lembro de um elefante cor-de-rosa. Mas por que você lembra do elefante cor-de-rosa? Porque é improvável que aquele elefante esteja ali. É um exemplo, tá, gente? É improvável. Então você vai lembrar dele, porque ele é improvável. O cérebro, ele tem tem por padrão lembrar de coisas que não são padrões. O padrão ele descarta. E o que não é padrão, por exemplo, a imagem da pessoa, ele tem como padrão. Então ele descarta. Aquilo que é fora do padrão, ele chama atenção. Quer ver só? Uma pessoa na praia, um homem bonito, né? Todo musculoso, aquela coisa toda. A mulherada olha e vai ver um padrão. Tem a menina bonitinha, o homem olha, vai ver um padrão e tá tudo bem. Agora, se você botar uma pinta, um aqueloide, botar um aqueloide aí, nessa figura, nesse cidadão másculo que tá lá. Um aqueloide aqui. Não vai passar despercebido. Por quê? Porque é fora do padrão. A mesma coisa. Tem aqueloide, os homens, né? Olham para a bunda das mulheres. Aí tem um aqueloide no pescoço. Por mais que você olhe para a bunda da mulher, você vai lembrar da aqueloide no pescoço. Por quê? Porque é fora do padrão. É o que chama atenção. Então a gente tem que aproveitar, usar aquilo que é fora do padrão para poder tentar lembrar. Então esses caras que são aí prodígios, que lembram de coisas assim, é porque eles têm um treinamento, começam step by step, né? Passinho de cada vez, mas é um treinamento. É um treinamento. Tudo eles associam a imagens fora do padrão. E eles associam, vou dar um exemplo. Isso aqui, que é uma tomada é um carregador de celular. Está dentro do padrão, porque eu vejo isso todo dia. Mas se eu associar isso aqui a, sei lá, uma cadeira. Não parece cadeira, né? Sei lá, vou dar algum exemplo aqui. Vamos imaginar que seja uma cadeira aqui, ó. Uma cadeira, um assento. Não precisa ser uma cadeira, é um assento, um banquinho. Se eu associar isso aqui a banquinho, na minha mente eu associar isso aqui a um banquinho, e aí se eu abrir a porta, e na hora que eu ver isso aqui, visualizei esse negócio aqui, em vez de eu visualizar esse carregador, e na minha mente eu processar isso como um banquinho, que já está processado, está fora do padrão, eu vou lembrar. Mas para uma coisa simples, né? Se você fizer isso para várias coisas, a tendência é que você lembre. Então, coisas fora do padrão, o cérebro vai lembrar sim. Então, isso é só uma ferramenta. Não de aprendizado, tá? É de lembrar. Então, eu falei para você que o paladar, o olfato, às vezes uma imagem faz você lembrar de tantas coisas. O que eu quero demonstrar para você é que tudo está na mente. Então, se você assistir uma aula em vídeo, você lê um livro, isso está guardado. O que você tem que fazer é fazer esse conteúdo vir para a tua mente, porque você recebe ele na tua razão e o cérebro manda ele para o teu subconsciente. Está lá guardadinho. Quem nunca, anota aí, quem nunca, já aconteceu isso comigo algumas vezes, de estar dormindo, acordar e falar assim, caraca, sei a resposta dessa questão. Normalmente isso aconteceu comigo com questão de matemática. Caraca, anotava, doido, hein? Coisa de maluco. Anotava, não sei o que. Que tá anotando? Eu tô anotando aqui um número. Anotava. Depois eu ia ver, era a resposta. Mas pergunta se eu sabia fazer a resposta. Não. Por quê? Porque o cérebro, cara, ele tá ali processando. Aí eu ficava, gente, acertei. Tá aqui o número. Mas como é que faz? Entendeu? Então o cérebro, isso é um processo mesmo. Só que você tem que saber fazer com que chegue até lá. O que eu estou querendo mostrar para você é, visualizou? Vai para a mente.
o processo de fazer sair da mente subconsciente e ficar na memória, e ficar na tua mente racional, né, guardado toda hora que você precisar você lembrar, é um processo mecânico que é feito por você. Simples, cara. Por isso que existem as revisões. A revisão de um conteúdo, ou seja, o contato com o conteúdo, de tempos em tempos, né, todo dia, ou dia sim, dia não, ou toda semana, todo mês, faz com que você fique com isso. Por isso que eu sempre dou o exemplo da comida. Porque como a comida é a parte mais importante, fora a respiração, é a parte mais importante para o ser vivo. Até a planta precisa, né, de alimento. Então, para a gente, imagina para a gente. Então, se você não consegue lembrar, como é que você faz para lembrar? Simples. Passa por esse processo de relembrança todo dia. Hoje, o que eu comi? Ah, comi carne, um bife suculento, comi um peixe, se for, né? Um arroz, uma saladinha. Se você fizer esse processo amanhã, bom, o que eu comi ontem? O que eu comi depois de amanhã? Ao longo do tempo, você vai lembrar, pô. Ao longo de 90 anos, você vai lembrar. Se você viver 200 anos e continuar fazendo esse processo, você vai lembrar. Mas olha só, interessante. Quanto tempo você leva para almoçar? Normalmente a gente leva aí meia hora, uma hora. Só que você, para lembrar da comida, você não lembra isso tudo. Você leva apenas segundos. Então, se a gente fizer uma analogia no estudo, quanto tempo você leva para estudar? Uma hora de estudo. Padrão. 2 horas, até mais. Estou dentro de um ciclo de estudo. Eu até não aconselho estudar estudo. Você estuda 20 minutos, para um pouquinho, estuda mais 20 ou 25. Ou então estuda até meia hora. Até meia hora, para. Estuda mais meia hora, para. Por quê? Porque você precisa também descansar. Você precisa dar um tempo para poder respirar, né? Entendeu? Então, esse processo de aprendizado, o que eu quero mostrar é tudo que você capta vai para a tua mente. O teu corpo absorve. Tua mente absorve. O problema é, como é que eu tiro isso da mente para estar no dia da prova? Simples. Não é nem trabalhoso, gente. É simples. Basta você trazer de volta. Como é que você traz de volta? É tendo contato com esse conteúdo. Faz o teste. Testa aí, gente. Eu já falei alguma coisa parecida com isso há um tempo atrás. É uma questão de testar mesmo. E como é que você testa? Cara, milhares de coisas. Como é que você faz para lembrar o número de um telefone? Tu fica 222, não sei o que, não sei o que. Né? Não sei o que, aí você tenta associar, você tenta procurar. Daqui a pouco você está lembrando, pô. Então você diz para o teu cérebro o seguinte: cérebro, olha só, tem 2 cérebros. Um que está computando as informações, está utilizando as informações, e tem outro que está lá guardadinho, com as informações guardadas. Você fala para ele assim: ó, eu quero que essas informações venham para agora. Mas ele fala: mas olha só, não precisa. Aí tu fala: eu quero. Como é que você faz? Como é que você faz ele entender que você precisa? Você vai ficar repetindo. É um processo de repetição. Ah, Marcelo, mas sabe o que é? Eu não quero repetir, não, quero aprender. A repetição é um processo de aprendizagem. Né? Tem gente que é fora da curva, né? Que é um CDF, que tem um dom. Esses aí são figuras excepcionais. Mas nós, meros mortais, a gente tem que usar as ferramentas que tem aí, pô. O que já tinha que ser inventado, já inventaram. Então a gente não precisa ficar inventando a roda. A gente só tem que pegar a roda e empurrar a roda, pô. Então o processo de aprendizagem está aí. Bom, como é que eu faço para lembrar? Vamos recapitular. Como é que eu faço para acertar as questões? Uma questão. Simples. Ter o conteúdo na mente. Tá, mas isso é fácil, é óbvio, né? Tá, mas como é que eu faço para ter o conteúdo na mente? Você tem contato com esse conteúdo sempre. Pô, mas aí como é que eu faço isso, Marcelo? Você tem que estudar toda aquela matéria. Eu mostrei para você que a matéria, o conteúdo está na cabeça, né? Sentiu o cheiro do coentro? Né? Então, quando eu sinto o cheiro do coentro, eu lembro da roça. Cheiro de chuva, cheiro de café. Sempre lembra a gente de alguma coisa. Então, a parada está no cérebro. Isso é indiscutível. O problema é, como é que você faz para ter isso todo dia? É o contato.
Aí você cai no dilema. Caraca, como é... Marcelo, olha só. O aluno caserna. Pô, Marcelo, essa semana tu pegou pesado. Matéria pra caramba. Não dá nem tempo. 2 horas, 3 horas não é suficiente para estudar tudo. Sim, cara, mas você tem que estudar. Se você fez o processo de organização, de planejamento e organização, você vai conseguir estudar. De boa. Tá. Marcelo, mas aí como é que eu faço para ter esse conteúdo na minha cabeça daqui a pouco? Você vai ter contato com ele, você vai revisar isso. Ah, mas vou ter que revisar de novo? Caraca, Marcela, semana passada eu estudei matéria pra caramba. Essa semana é pior, porque a tendência é piorar, né? Mais questões. Como é que eu vou juntar tudo isso ao longo de um mês? Simples. Você tem que condensar todo esse conteúdo em um conteúdo menor. Pô, mas olha só. Como é que é isso? Você vai resumir, pô. Resumir. Ah, não. Professor... como é o nome dele, Jesus? O professor Gabriel Feitosa disse que na expansão marítima, ele falou lá do Pero Vaz de Caminha, ele falou da Revolução de Avis, ele falou de Portugal, ele falou da Espanha, ele falou dos Açores, ele falou do Caminho das Índias, ele falou do Américo Vespúcio, ele falou de Cristóvão Colombo, ele falou de não sei quem mais, falou do rei, não sei da onde, Pedro Álvares Cabral, falou dos índios, falou do escambo, falou de um monte de coisa, né? Como é que eu vou lembrar? O que eu sei? É muita coisa. Ele vai falar, né? O aluno vai falar, né? Pois é, esse que é o problema. Como é que você sabe o que cai na prova? Porque nem tudo cai na prova, né? Simples, gente. Como é que você sabe o que cai na prova? Quer ver só? Se você pegar a prova, vamos imaginar, VUNESP. Não vou muito longe, não. Abriu o concurso da Polícia Militar de São Paulo, soldado. VUNESP. Qual a banca do Polícia Militar, soldado da Polícia Militar de São Paulo? VUNESP. Cara, tá lá tudo. Ele diz o que ele vai cobrar. Matemática, porque tem matemática, né? Raciocínio lógico, alguma coisa assim. Eu acho que tem raciocínio lógico. Tem. Cara, você vai ver, se você pegar 2.000 questões de matemática da VUNESP, pô, você vai na internet e compra o livro com as questões. É um padrão, gente, não vai mudar não. Eles não inventam questão, não. Existe um padrão. Cada banca tem um padrão. Você vai ver que tem um padrão. E essa banca gosta mais disso. Essa banca gosta mais disso. Essa banca gosta mais daquilo. Entendeu? Ela pode mudar de vez em quando, mas você vai conseguir acompanhar isso. Então, pô, será que essa banca cobra muito isso aqui? Será que ela cobra Pedro Álvares Cabral ou ela cobra a vantagem que na expansão marítima? Vantagem? Por que Portugal possuía vantagens? Qual é a vantagem que Portugal possuía na época do descobrimento? Qual é a vantagem? Por que ele saiu na frente? A melhor pergunta. Por que ele saiu na frente? Será que vai cair isso ou será que vai cair o Caminho das Índias? Cada banca diz isso. Ah, Marcelo, você quer dizer que eu tenho que estudar as bancas? Pode ser. Mas o que define que cai na prova ou não são as questões, pô. Não necessariamente da mesma prova. O concurso em si, todos eles, concurso nível Brasil, eu não sei se em outro país tem concurso público, acredito que deve ter, mas a forma de você saber o que cai ou não, o que é mais cobrado ou não, é você ter contato com aquilo ali, pô. Analisar, é uma análise. O processo de estudo para concurso público é um dado estatístico. Inclusive tem cursinhos para juiz, assim, né, esses cargos. Eles dizem, olha, ato administrativo cai toda a prova. 90%. Gente, estuda isso aqui que você cai. Ele sabe que 90% das questões tem esse assunto. É um dado estatístico. 80% cai isso. Então, cara, vai estar aquilo lá. É claro que a banca pode dar uma puxada de tapete. Mas não puxa. Ele só dificulta. Então, quando você tem contato com as questões, de uma forma geral, você tem noção do que vai cair, do que não vai cair. Tem prova de ensino médio, prova de ensino fundamental, ensino superior.
Cada um tem um padrão de cobrança. Por exemplo, ensina prova para juiz, você tem que analisar como juiz. Essa pergunta aqui, como é? Às vezes a resposta errada é a certa também. Eu já fiz prova onde eu errei a questão, gabarito, mas acertei a questão. Com o gabarito errado. Por quê? Porque eu fiz certo. Porque dentro do direito existe correntes, eles chamam de correntes, né? Ah, aquela corrente é majoritária. É esse sentido. Ah, mas tem a corrente minoritária. Eu fui pela corrente minoritária, acertei a questão, mesmo errando o gabarito. Ah, porque eu sou fera? Não, porque eu estudei aquele assunto de uma forma diferente. Acertei a questão. Entendeu? Então, assim, o que define você, o que você vai estudar para você eliminar aquilo que não é importante é a questão. É um fato. Então, Marcelo, eu estudei expansão marítima portuguesa, entendeu? Entendi. Então, vamos analisar agora o que eu devo resumir. Então, com base nas questões. Então, precisa fazer as questões, é importante. As questões não servem só para fixar o conteúdo. As questões elas servem para te direcionar naquilo que vai ser cobrado na prova. Entendeu? Você vai te direcionar, por exemplo, prova da Marinha, prova das Forças Armadas. Tem um padrão ali, pô. Só não passa quem não quer. É um padrão. Nos últimos 20 anos, é um padrão, gente. Pode ser que o padrão de dificuldade aumente, né? Porque aí a galera tá ficando mais afiada, aquela coisa toda. Mas é um padrão de estudo, é um padrão de prova. Basta você seguir. Se você consegue conseguir pegar o feeling da prova, pô, amigo, tu acerta tudo. Entendeu? Então, assim, é um processo, é um ciclo, né? São processos que faz você atingir o objetivo, que é acertar a questão lá no dia. Então, para isso, vamos repetir. Marcelo, como é que eu faço para acertar uma questão? Uma ou todas, né? Quero acertar determinada questão. Beleza. Será que essa questão cai na prova? E, cara, se esse assunto não cai, descarta ele. É claro que você não vai descartar totalmente. Mas tem coisa que você tem que dar mais força, dar mais foco, e tem coisa que você não tem que dar tanto foco, não, pô. Tá? Então, vamos lá. Como é que faz para lembrar? Fácil. Ter o conteúdo na cabeça. Você vai acertar a questão. Tá, mas como é que eu faço para ter o conteúdo? Tem um processo de lembrança. E essa lembrança ela tem que ser mantida na sua cabeça. Porque a tendência, se você depara com uma imagem hoje, essa imagem é importante para você, sim ou não? Não é. Então o seu cérebro vai fixar isso lá, vai dar um carimbo na tua mente, mas ele vai descartar, pô, não é importante. E aí como é que você faz com que isso seja importante? Tem que mostrar para ele que é importante. Como é? É o processo de revisão. É o processo de contato com esse assunto. Mas como a quantidade de questões, de assunto, de disciplina é muito grande, você precisa pegar aquele conteúdo e condensá-lo de forma que você não perca aquilo que vai cair na prova. Porque se você resumir, reduzir, condensar um conteúdo e condensar o conteúdo errado, você vai estudar, não vai acertar, né? Então é todo um processo. Então entenda, tem essa matéria, estudei, é importante. O que vai dizer que é importante são as questões, né? Com margem de erro, evidentemente. Então isso aqui eu vou dar mais importância, eu vou estudar aquilo lá. Então tópico, por que o Brasil foi descoberto? Bota lá, resume. Tem gente que consegue resumir, e é fato, tá? O que eu estou falando aqui não tem necessidade de mentir. Consegue resumir 100 folhas em 2 folhas, 2 páginas. Por quê? Porque ele bota o essencial. Beleza, se você consegue, vamos botar aí 10 folhas. É um treinamento, gente. Quando eu comecei, antes de iniciar a advocacia, era interessante que eu falava assim, eu não sabia fazer uma redação. Redação para concurso só. Hoje, pô, se deixar eu escrever, cara, essa peça aqui dá para fazer uma boa redação. Existe um padrão, pô. Eu vou dizer, dá para escrever umas boas 10 folhas sobre isso aqui. Ah, tá de zoeira. Não, pô, tô de zoeira não. Você vai falar características. Característica dela. Para que serve? Aonde não utilizar? Quais são os aparelhos? Sabe, eu tô abrindo tua mente.
O que é isso? Ah, isso aqui é uma peça que serve para carregar. Então eu vou explicar o que é. Só aí já matou um parágrafo. Né? Título, o carregador e bateria de celular. Beleza. Então, o que é isso? Primeiro parágrafo. O que é? Estou só dando exemplo para você entender na prática como é que funciona um processo de escrita. Sem técnica, tá? Ah, aqui está a questão português. Ah, aí é com a professora Marge. Estou só mostrando para você como é que você faz um processo de escrita. É claro que para você fazer uma redação para prova, tem técnica também. Tá, mas estou mostrando para você que é simples. O título, o carregador de bateria, celular. O conceito disso aqui, para que serve? Ah, isso aqui é um carregador, tal. Depois você bota as características. Olha, é preto, tem umas paradinhas escritas aqui, tem 2 polos, né? Tem um buraquinho onde conecta o cabo. Bom, você escreveu. Depois você descreve a funcionalidade. Como é que é interno? Ah, tem um circuito, parará. Bom, já está no terceiro parágrafo. Só para falar disso. Depois você deu uma característica boa. E depois de uma característica ruim. Fala de uma característica boa. Ó, isso aqui é muito bom, cara. Esse carrega em 20 minutos. Qualquer carregador. E olha, esse aqui é iPhone, é iOS, é Android, é o Xiaomi, é o chinês. Mas a característica ruim é o seguinte. Que depois que usa, ele acaba, ele queima. Tem que comprar outro. E o preço dele é muito caro. Bom, falando em 5 parágrafos, dá pra falar? Dá, pô. Entendeu? Então, o problema é que a gente se prende a detalhes. E há muito tempo atrás eu não conseguia escrever. Esses dias eu fui fazer com os alunos como falar da tampa da caneta Bic. Pô, mesmo processo. É o mesmo processo. Mas eu falo isso porque... não, é um treinamento, pô. É tudo um treinamento. Entendeu? Então, você vai começar a fazer isso. Resumir um texto de uma hora para outra. Um texto de 10 folhas. De 100 folhas. Vai resumir em 2 folhas. De uma hora para outra. Não, é um treinamento. Você tem que treinar, pô. Como é que você treina? Ó, quem já ouviu falar que a primeira vez... Vou repetir essa história. A primeira vez que eu fui falar no WhatsApp foi bem engraçado. Tava eu, doutora Gisele, doutora Cristiane, tinha mais alguém. Não sei se era o doutor Eduardo ou o Tiago, o doutor Tiago. E eu tinha que mandar um áudio, não sei para quem. Foi na parte da tarde. E eu falei assim, gente, eu não tô conseguindo mandar o áudio. Poderiam se retirar do escritório? Aí a galera, não sei se foi embora, não sei o que foi, saiu, todo mundo. Aí eu peguei e gravei o áudio, não no WhatsApp, tá? Eu gravei o áudio no celular, no aplicativo de gravar. Viagem, né? Se eu ir falar no aplicativo, por que eu não falei no WhatsApp? Bom, mas enfim, era bloqueio mental mesmo. E aí eu gravei lá. Depois que eu gravei, eu baixei o áudio para o computador. E aí eu editei o áudio, que um monte de coisa errada, né? Editei. Depois que eu editei, o formato dele não cabia no celular, no WhatsApp. Aí eu tive que embedar o arquivo na internet para transformar ele no formato que desse para botar no WhatsApp. Cara, um áudio tipo de 1 minuto, acho que eu levei umas 3 horas. Falei, é possível que toda vez que eu mandar um áudio, eu vou ter que fazer isso. Hoje, se deixar, eu falo umas 10 horas de áudio. Quanto tempo? A gente já tem 1 hora de áudio. E a vez que eu fui fazer, a primeira vez que eu fui fazer um vídeo. Um vídeo de 5 minutos, tá no canal aí. Eu levei uma noite toda, uma madrugada toda. Eu falei, não, se for pra fazer isso, eu não vou conseguir, porque não dá. Demorou, tá? Hoje, se você puxar no YouTube, tem aí vídeo de 4 horas. E se deixar, eu vou falar. Se deixar aqui agora, sobre esse assunto, eu vou falar umas 5 horas. E tem mais assunto amanhã ainda. Mas por que eu estou dizendo? Porque você é... Não, porque é prática, gente. É só prática. E onde eu quero chegar com isso? Se você tem um livro de 100 folhas, você consegue resumir em 2? Sim. Mas não consigo. Consegue. Sabe como é que você faz?
Pega um livro de uma folha, pega uma folha, um conteúdo e resume ele. Uma vez, depois resume ele outra vez, vai chegar uma hora e vai ficar bom. Daqui a pouco, em vez de você resumir uma folha, você está resumindo duas. Mas olha só, tem um grande erro. Que às vezes o aluno está estudando, ele lê uma página e ele consegue resumir em duas. Cara, já aconteceu isso comigo. Estou lá, né? Estou resumindo. Daqui a pouco, eu lembro da escola, ensino fundamental, que era primário na minha época. Professor, eu resumi. Ué, Marcelo, mas você resumiu? Tem mais folha do que o livro? Eu falei, resumo, é o que eu entendi. Era, né? Entendeu? Mas, pô, ninguém... Me falaram o seguinte, que para resumir, você tem que ler e tem que escrever o que você entendeu. Aí eu nunca conseguia entender. Era o que dizia lá. Então eu copiava o que eu lia, quando perguntava, copiava e falava, me trocava umas letrinhas para dizer que era com minhas palavras. Aí quando a professora perguntava, eu falava assim, é que eu entendi isso, professor. Não tá igual o texto? Tá. Ah, mas você não pode escrever mais. Então sempre dava mais. Além do parágrafo que estava na prova, no texto, eu botava mais um parágrafo, tipo, de uma coisa que eu entendi. Então dava, se tinha 20 parágrafos, terminava com 40. Cara, quem nunca, né? Então hoje, pegar a ideia principal. Se a gente pegar um texto grande, o objetivo é pegar esse texto e trazer a ideia principal. Só que quando se trata de concurso público, a ideia principal é o que cai na prova. Né? Se a gente falar, por exemplo, de atos administrativos, que não cai para vocês. Atos administrativos tem um monte de coisa, um monte de conceito. Você pode usar um processo mnemônico. Que é o processo, quer ver só, simples. Existe um artigo, eu falo sempre esse artigo, né? Artigo 37 da Constituição Federal diz assim: a União, os Estados. Não é isso não. Já esqueci. Não. Tem que consultar, já esqueci. E olha que eu vejo essa bosta todo dia. Não tem problema não. Viu? A administração pública, direta e indireta, dos poderes da União. É que eu comecei do meio, né? Administração pública, direta e indireta, dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e ciência. Tem professor, eu lembro quando eu comecei a faculdade, que o cara falava tipo uns 20 artigos. Eu titubeei aqui, eu não lembrei. Mas o professor chegava, gente, abre a Constituição Federal no artigo 168. O artigo 168, eu falei, não é possível que esse cara sabia isso. O artigo 169, aí lia. Lia não, falava. O artigo 170, o artigo não sei o quê, e um inciso. Esse inciso aí mudou recentemente, tá? Agora é assim. Eu falei, não é possível, cara. Mas, cara, o cara faz isso todo dia, pô. É porque ele é CDF? Não, porque ele faz todo dia. Isso é mais uma prova, é mais uma evidência de que se você faz a mesma coisa com frequência, não todo dia, tá? Com frequência você vai lembrar, gente. Não precisa ser CDF, não precisa ser gênio. É um processo. E aí eu falei do processo mnemônico. O que é mnemônico? É uma forma de você condensar legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os 5 princípios expressos. Não existe outro, tá? São 5 princípios expressos na Constituição Federal. Isso vai mudar com a reforma administrativa e tem tantos outros princípios que vai acrescentar nesse artigo que eu falei. Mas, cara, todo mundo sabe o que é LIMP. LIMP de limpeza. Então a gente condensa em LIMP. Limpeza, L de legalidade, I de quê? Já fugiu aqui. Impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. LIMP é um processo mnemônico. Então quando a gente do direito fala assim, você sabe o que é LIMP? Aí o cara sabe. Sei. Por quê? Porque ele lembra disso. Ele fez esse processo mnemônico. Entendeu? Então dentro de um estudo tem um outro SOCIDI-VAPLU. Sociedade...
Eu não lembro, né, gente? Então, vê só. Artigo 1º da Constituição. A República Federativa do Brasil, formada pela União, Sociediva Plu. Eu lembrei do processo mnemônico, tá? Eu só lembrei da faculdade. Hoje nós estamos em quando? Eu terminei a faculdade em 2006. 2016 tem 10 anos. Então vai fazer 20 anos quase, né? 15 anos que eu terminei a faculdade e foi lá que eu aprendi Sociediva Plu. E olha que eu lembrei do processo mnemônico. O que diz o Sociediva Plu? Aí eu não lembro os detalhes porque, porra, né, também é... Mas se eu estou estudando eu vou lembrar. Vamos lá. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios, Distrito Federal, constitui, sim, Estado Democrático... Tá. Com os seguintes fundamentos. Soberania, cidadania, soberania, cidadania, dignidade, dignidade, valores sociais do trabalho da livre iniciativa, de valores, pluralismo político, Plu. Se eu sou um cara que estou estudando isso sempre, eu não vou esquecer que esses são os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil e pronto. Entendeu? Então, vê, eu transformei um conteúdo em um processo mnemônico. E como é que eu faço isso? É contato que eu tenho. Isso cai na prova? Dependendo da prova, cai. A gente sabe, a gente que estuda a prova de direito, a gente sabe que prova que é cobrado isso com mais frequência e prova que não é cobrado com tanta frequência. O processo mnemônico de LIMP, legalidade, impessoalidade, eficiência. Cara, isso cai em toda a prova. Tem jeito. Eu acho que nem cai mais, porque é tão óbvio, né? Mas o que eu quero passar para vocês é o seguinte. O processo de redução de um conteúdo grande para um conteúdo pequeno. E é um treinamento, gente. É mão na massa. Tá? Então, você tendo contato com o conteúdo, estudou a aula, seja por meio de vídeo, aula presencial, seja lendo uma apostila, seja lendo um livro, um tópico, condensa aquele tópico de alguma forma, vai passando isso para um caderninho, um resumo. Entendeu? E assim você vai condensar. Bom, fez esse trabalho, você precisa estudar de novo? Cara, não precisa. Por quê? Se você fez um bom resumo, então você tem que ser um cara que faz bom resumo, tem que ser uma candidata que faz um bom resumo. Por quê? Para que você não precisa ter contato de novo com esse conteúdo, nunca mais na sua vida. Porque, cara, você não quer ficar expert em direito. Por exemplo, eu estudei direito e minha especialidade é concurso público da Polícia Militar. Vou dizer quais os artigos que eu uso. Artigo 2º da Constituição. Artigo 5º, uma vez ou outra. Artigo 37, sempre. Artigo 42, quase sempre. Artigo 142, quase sempre. Eu só uso esses 5 artigos. Então, o resto não me interessa. Não é a minha área de atuação. Eu quero saber do artigo 1º? Não. Eu estou pouco me lixando para a minha atividade. Então, não estou interessado. Então, eu vou me interessar por aquilo que é cobrado. Entendeu? Então, esses eu tenho que saber. Então, aquilo que é importante cai na prova, você vai conseguir identificar pelas questões. Então, cara, pega o conteúdo, reduz ele ao máximo, de forma que não perca a qualidade, e o que vai dizer isso são as questões que você está fazendo ali. É um processo é um processo evolutivo. Você não acorda, é assim. Tá? Beleza, você não vai ver mais esse conteúdo. Nunca mais, não precisa. Só que depois que você resumiu, como é que você precisa fazer a revisão? Você precisa fazer com que esse conteúdo esteja na tua mente daqui a um tempo. Então, como é que você faz isso? Revisão. Simples. Estabelece todo candidato que estuda tem que estabelecer um dia, no mínimo, um dia na semana, no mínimo. Você quer aumentar a sua performance? 2 dias. Nunca diário. Nunca diário. A mente é igual ao físico. Se você for para academia, né? For para academia, vou fazer o teu treino. O personal vai falar o seguinte: faz braço hoje. Pai, tu fez braço. O macho lá, né? A fêmea, a menina, tá fazendo a perna e o bumbum.
No dia seguinte ele vai fazer o mesmo? Não, porque o corpo tem que descansar, porque houve microlesões, ele tem que recuperar aquilo ali para começar a ficar bombado. No outro dia ele vai treinar? Vai. Mas ele não vai treinar aqueles músculos. Vai treinar outro músculo. Na mente é a mesma coisa, pô. Você vai revisar todo dia? Todo dia. Se possível, que revise todo dia, mas não a mesma matéria. Nunca a mesma matéria. Seguindo esse mesmo princípio que eu acabei de falar. Nunca. Senão ele vai embugar. Tá, então começa com uma semana. Mas uma semana, se você fizer a revisão toda semana, pô, mas vai estudar todo o material? Não, você vai revisar todo o resumo. Separa o domingo, pô. Seja o que for, separa só a segunda pra fazer. Ah, mas se eu separar a segunda, como é que eu estudo? Então faz a segunda só para resumir. Desculpa, para revisar. E na hora que você for revisar, se o seu resumo não estiver bom, você refaz ele. Vai complementar. Você vai jogar ele fora? Não, você complementa ele. Você bota mais informação, porque se for necessário, vai ter que fazer a questão lá. E como é que você faz? Na hora que você fazer a questãozinha, e caraca, essa parada cobra, hein? Isso aqui cobra, hein? E eu não botei. Tu vai lá e bota no resumo. Você precisa voltar no conteúdo? Não, pô. Você botar no conteúdo, a questãozinha tá ali, ó. Quando você pegar a questão, tu fala, caraca, isso aqui eu sei, mas não lembro. Isso aqui eu sei, mas não lembro. Mas essa parada aqui vai ser cobrada. Então você bota no teu resumo, pô. Sacou? Precisa voltar lá? Não, porque você já estudou. Ah, Marcelo, mas eu não vou saber acertar. Não tem problema. Toda questão que você faz não tem gabarito? Pronto. Quem descobriu o Brasil? Quem escreveu a carta? Não cai na prova, né? Mas vamos. Aí você, não vou dar importância. Tem um carinha lá que escreveu uma carta lá, uma parada lá. O nome dele é Pero, não sei das quantas. Mas isso não cai na prova, né? Não vou dar importância. Aí tu não dá, tá tudo bem. É um critério que você faz de seleção. Você não sabe se cai ou não. Beleza. Daqui a um mês, você pega uma questão que cai. Caraca, essa parada cai, velho. Vai ter que estudar de novo? Não. Você vai pegar e vai colocar no teu resumo. O Pero vai de caminho, ele escreveu uma carta. Assim, assim, assim. Bota ali no teu resumo, complementa. E na próxima revisão você coloca ele. Então você vê, as questões ele vai te indicar o que vai cair. A revisão vai dizer, vai deixar a mente o conteúdo fresco. Começa com uma semana. O cara que vai na academia uma vez por semana, eu acho que ele mantém o peso. Ele não melhora, ele só mantém o peso. E olha lá, hein? Se no domingo ele deu o caneco, deu ruim. Aí tem aquele que vai um dia sim, um dia não. Esse cara já começa a ficar como? Né? E tem aquele que vai todo dia. Pô, o cara já é mais como. E tem aquele que vai de manhã e vai à tarde. Aí tu fala assim, pô, olha lá, cara mó sinistrão, hein? A menina, pô, mó sinistrão. Mas por quê? Vai de manhã e vai à tarde? Não é? Então, se você potencializar esse trabalho, esse estudo, nesse nível, naturalmente você vai ter mais resultado do que alguém que vai uma vez na semana. Então, se você faz um processo de revisão todo dia, você vai ter mais resultado do que uma pessoa que tem revisão uma vez na semana. Ah, mas eu não consigo. Ah, então, amigo, vai seletista. E o seletista não precisa, com todo respeito, não precisa concurso. Basta ir lá e fazer o trabalho e a carteira assinada. A gente está falando de concurso. Quer fazer a diferença? Então, como é que faz para ter o conteúdo na cabeça? Como é que faz para acertar a questão? Como melhorar? Como é que eu faço para ter a questão, Marcelo, na cabeça e acertar 90% de graça? Tem que só ter conteúdo na cabeça. Aí tu, caraca, e aí? Como é que eu faço para ter o conteúdo na cabeça? Já mostrei para você que tudo está na cabeça. Você visualizou, fotografou. Fotografou, está guardando. Fotografou, está guardando. Abriu o olho, está guardando. Abriu o olho, está guardando. E já mostrei para você aqui. Cheiro, paladar. Vai te fazer lembrar. Então tá lá. É uma prova. Então você vai ter o contato com o conteúdo. Vai resumir aquele conteúdo. Vai reduzir aquele conteúdo para que você possa ter contato com ele sempre. Então se você tem... Todo dia você faz uma revisão, cara, não tem jeito. Lê uma página. Faz um teste durante 15 dias.
leia a mesma página. Eu duvido que você não vai conseguir recitar essa página na íntegra daqui a 15 dias. Vai, pô. Só que se você continuar recitando ela durante 30 anos, vai chegar a hora que 30 anos você vai recitar ela do mesmo jeito. Mas veja só, a primeira vez que você recita, que você lê, você não, né? Vai chegar uma hora que você vai só ler e já vai lembrar assim de cara. E vai chegar uma hora que você não precisa revisar toda vez. No início você precisa, toda semana. Vai chegar uma hora que você vai fazer uma vez no mês. Vai chegar uma hora que você vai fazer uma vez a cada 2 meses. Você já vai estar tão bem naquele assunto. Então, é simples, não é? Mas não é fácil não. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Eu faço assim. Bom, pelo menos fazia, né? Mas é simples, gente. É só executar. E, cara, dê valor às suas revisões. Dê valor aos seus resumos. Cara, quem sabe fazer um bom resumo, quem sabe fazer uma boa revisão, putz, boa revisão não, né? Revisão é só ler lá. Cara, é caixão e vela preta no dia da prova. 90% no mínimo. Anota aí. Dia 22 de janeiro, 20 e 22. Tá gravado aí, ó. Não tem erro. Não tem erro. Então, quer acertar 90%? Qual o segredo de acertar 90%? É a memorização. O que faz a memorização? Uma boa revisão. Faz uma boa revisão. Bom resumo. Cara, e as questões ela vai te direcionar. É isso. Então, o que eu falei para você? Como você acertar 90%. Eu queria que vocês aplicassem isso, gente. Eu tenho certeza, se vocês aplicassem isso, é porque é difícil, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Entendeu? Então, o jeito errado de fazer isso. Tudo aí, vai pro cursinho. Com todo respeito, o professor falou hoje, vamos fazer uma aula, um aulão presencial. Eu falei, pô, perder tempo. O tempo que eu vou pro aulão presencial, eu estudo em casa. Porque no presencial, cara, ninguém aprende nada em presencial. A não ser que for para dar macete. Né? Macetão. Aí tudo bem, macete. Agora for para dar... Cara, ninguém aprende, velho. Bom, pelo menos a minha visão, com o respeito que eu dou, que eu tenho a quem entenda. É porque sou averso a determinados tipos de conteúdo. Então, o estudo tradicional não leva ninguém a nada. O que é o estudo tradicional? Estudou a aulinha, o cara chega às 7 horas na aula, né? Tá, o professor tá lá dando aula de português, aí tal, acabou a aula de português 8 horas, 8 e meia, aí ele sai para fazer um lanche, tomar um café, volta, vai até 9 e meia ou 10 horas. E aí, a noite tá daí. Sei. Arrebentar nessa prova. Assim, né? Se ele fizer isso, ele não vai bater no 5. Pô, o doutor Marcelo libera as aulas lá no YouTube, todo dia. Cara, se você perder teu tempo assistindo as aulas de segunda a sexta, 1h30 de aula, e não fizer a outra parte, é melhor você não fazer, cara. É melhor você pegar as questões e treinar só a questão, que é o que vai te dar resultado. A aula não te dá resultado. Você sabe do conteúdo. Cara, quem nunca estudou em português a vida toda? Cara, a gente tem 40 anos de idade. A gente não estudou português a vida toda? Vai executar essa porcaria, pô. Vai, ó. Caneta, vai estudar, vai fazer. Compra um livro aí com 1000 questões de português e vai fazer as questões, cara. Aquilo que você tá fraco, a questão vai dizer. Tu vai falar assim, pô, eu sou péssimo em crase, né? Sou ruim. Faz 20 questões de crase. Pega 20 questões de crase e faz. Aí você vai saber se você está indo bem ou não. Se você está indo mal, aí você vai lá e estuda crase. Pô. Oração subordinada assindética. Você nem se tem mais isso. Você vai lá e faz. 50 questões. Aí você vai dizer, pô, velho, acertei 80%. Acertei 30 questões. 70%. Tá bom, pô. Pode melhorar, mas tá bom. Agora, se fosse eu, Marcelo, fazendo 50 questões de oração subordinada assindética. Acertei 2. Eu sou péssimo. Tem que estudar então essa bosta. Pra aprender. Entendeu? Entende como é que faz?
Entendeu? Sacou qual é a parada? Pega a questão do assunto. Peguei o assunto. História do Brasil. Vamos começar a estudar a história do Brasil? Você começa pela aula? Não. Você começa, pega logo 100 questões de história do Brasil sobre um assunto, tá? Se liga, assunto. Qual é o primeiro assunto da prova? História. Invasão o quê? Expansão marítima portuguesa. Pega aí 50 questões e vai fazer. As questões vão dizer que você tá... Não é fazer... Ah, vou chutar. Não é chutar, não. Essa questão aqui. Quem descobriu o Brasil? Caralho, velho. Quem descobriu? Cabral, porra. Vai acertar, né? Qual foi o ano... Cara, pergunta básica. Qual foi o ano? Pô, qual foi o dia, mês e ano? Aí vai lá e coloca. Tu vai ficar na dúvida, porque eu tenho dúvida sobre isso. Se é 21, 22, é isso mesmo? Vai lá e coloca. Se tu errou, tu sabe que tem que ir lá consultar. Aí beleza, quem foi fulano? Por que teve descobrimento? Foi acidental ou não foi? Tá lá nas questões. Ela vai te dizer, se você conseguir acertar tudo, tu precisa estudar essa bosta de novo? Não, pô. Claro que não. Pega aquilo tudo, faz um resumão e acabou, cara. Nunca mais na tua vida tu vai ver aquele assunto. Parte para outro assunto. Qual outro assunto? Período colonial, pré-colonial. Né? De 1500 a 1530. Alguns dizem que é 1532, 35, seja o que for. Tu vai lá, faz uma sequência de questões. Qual era o produto que era explorado? Cana-de-açúcar, nesse período. O café, o pau-brasil. Ih, cara, eu acho que era café, hein? Então tá errado, velho. Tá errado, tem que estudar. E nessa época tinha um padre jesuíta. Que padre jesuíta? Ele é mais pra frente, então tá errado. Então você tem que estudar esse assunto. Então, sacou? Que a questão vai dizer se você tá indo bem ou não. Então, quando o cara, é competição, velho. Isso aqui é sprint final. Entendeu? Se você começar a estudar escolinha de titia teteia, cara, isso é pra faculdade, isso é pra ensino fundamental, isso é pra... Como é que é o nome? Ensino médio. Que a professora... mais A. É crase, tá, gente? Contração que não sei o que, cara. Isso já passou, pô. Aqui é profissional. Entendeu? Concurseiro profissional. Então, o que vai fazer você acertar a questão é isso, cara. Você tem que ter um processo. Que processo é esse? Um processo de um bom conteúdo, com questão, para te dizer o que vai cair. Um processo de revisão, um bom resumo. Você faz um bom resumo. E o resumo nunca tá bom, porque você não sabe o que vai cair. O que vai dizer que vai cair é a questão. Então você vai melhorando o teu resumo. Isso aqui, ó, eu resumi isso aqui nunca vi mais em nenhuma questão. Eu resumi esse assunto aqui, por exemplo, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Cara, gente, eu já fiz 1000 questões do período da expansão marítima portuguesa e nunca caiu uma questão. Então tira essa bosta, pô. Vai botar, substitui o assunto. Isso, cai sobre Pedro Vaz de Caminha. Então substitui. Trechos da carta de Pedro Vaz de Caminha. Isso cai na prova, hein? Então decora o texto, cacete. Sacou da parada? Então é isso. Se fizer isso, cara, não precisa de cursinho, não precisa de nada. Ué, Marcelo, tu tá vendendo, tu vai vender o curso, não vai? Vou. Esse é o fundamento do meu curso. Esse é o fundamento. Eu garanto, tá? Se você fizer o processo todo, eu garanto. Marcelo, tu garante que eu passo? Eu garanto. E você, como eu, meros mortais, eu garanto que você passa na próxima prova. Garanto. Se você fizer a sua parte, a minha parte está sendo feita. Que é o quê? Disponibilizar o conteúdo mastigadinho para você. Se você fizer isso, velho, eu só preciso de que você faça a seguinte tarefa. Separe o tempo para estudar. O que é estudar? Fazer todo esse processo. E o processo está montado, pô. O processo está montado. Vai ser árduo? Vai. Mas, amigo, o bumbum empinadinho da menina gostosinha não nasceu, não, amigo. Ela rala. Os peitos de braços másculos e pernas grossas do menino todo saradão não nasceu, não, pô. Ele é, pô, é ralação. Entendeu? Professor Rodrigo aí.
Tá lá tirando fotos na praia, lá no Leblon, todo musculoso, tá? Todo saradão. Aquilo nasceu com ele? Não, porra, ele rala. Deixa de comer. A professora Vanessa, toda saradona, esses dias tá lá a professora Vanessa, ó, tirando onda lá assim, ó. Falei, caralho, que doideira, velho. Eu só fazendo assim, ó, todo musculosona. Falei, que isso, velho, não é possível. Ah, nasceu com ela. Ela foi abençoada. Não, porra. O processo de estudo é o mesmo processo. Caralho, velho, o cara acertou 10, aí. Ah, ele nasceu com a parada na cabeça. Não, pô. Ele ralou. É ralação. Vai chorar? Vai. Vai doer? Vai. Então, esse recado que eu quero dar pra você. Você pegar essa aula. Pega essa aula. Não sei se foi importante pra você. Você pegar essa aula e executar, você não precisa comprar cursinho nunca mais na sua vida. Nem o meu cursinho. Ó, eu vou tirar a aula do ar, hein? Daqui a 24 horas. Vou tirar a aula do ar. Executa. Execução. Quer bumbum empinadinho? Executa. Quer peito sarado? Executa. Quer tirar novinho? Prova. Execução. Treinamento. É isso. A diferença entre aquele que não passa e o que passa é o cara executa. A diferença entre os primeiros e os últimos é a execução. Sacou? Qual é? É isso. Vamos na massa. Então é isso, galera. Acabei, hein? Falou pra caraca, hein? 1h30, hein? 1h30. E era pra quem ia falar. Muito bom, Fabiano. Muito bom. Foco, cara. Se tu focar... Cara, eu tô me arrepio aí. Na moral, quando eu vejo alguém falando que tô fazendo assim, cara, é caixão e vela preta. Não sei nem se tem mais esse termo. Cara, se fizer isso com dedicação, é cansativo? É. Mas se fizer, velho, anota. Nota aí, se você não vai tirar 9. Não. Pô, Marcelo, eu quero tirar mais. É só intensificar, cara. Aí a pessoa chega pra mim e fala assim, quando é que vai ser a prova? Pô, tá preocupado que vai executar a parada, velho. Por quê? Porque qual foi a conta que eu fiz? 230 mil. A diferença daquele cara que entrou na primeira turma e daquele cara que entrou na última turma. Vai entrar ainda em 2021. 220 mil. É pouco? E quando o cara da mesma turma, aquele primeiro colocado, vai ser promovido a cabo, amigo. Vai estar enquadrando ele, mandando ele pagar 10 flexões. Os concursos que eu fiz, da ESA, eu errei uma questão. Por quê? Porque eu sou sinistro? Não, pô. E caralho, meu cara manda CDF. Não, pô. Não tem nada de CDF, não. Eu só ralei mais do que o outro. Estudei mais. Mas estudei estudando? Não, eu executei mais. Prova da OAB, eu acordei e falei assim, vou lá fazer a prova. Fui lá, estudei. Confesso pra vocês. E não. Mas por quê? Porque eu vinha estudando, pô. Passei 5 anos na faculdade. Eu falei assim, quando eu terminar a faculdade, eu vou fazer a prova. Eu vou deixar pra estudar em cima da hora? Não, pô. Eu vou estudar todo dia. Eu estudava todo dia? Quem me conhece sabe. Eu estudava todo dia. Normalmente eu dormia na sala de aula. Eu ia pra sala de aula. A sala de aula eu dormia mais do que estudava. Mas sabe o que eu fazia? Eu gravava a aula. Eu gravava, porque assim, eu chegava cansado, gravava a aula e dormia. Acabava a aula e ia embora. Aí quando eu chegava em casa, eu estudava. Era assim. Mas todo dia eu estudava. Foram 60 meses estudando. Abri a prova, eu fiz a matrícula, paguei, passei na prova. Sou inteligente? Não sou não. Eu só fiz um processo que eu expliquei pra vocês aqui. Eu fiz o conteúdo chegar. Cara, porque olha só, a prova da OAB é sinistra, velho. É matéria pra dar com pau. É uns 50 matérias. Não sei a quantidade que é. Mas que é sinistro. Tanto é que tem a galera que não passa. É difícil. Entendeu? Então, gente, foco. Pega o vídeo. Falei muito, né? Pega o vídeo. Esse vídeo. Processa ele. Importante. Eu falo isso de coração. Quantas horas você tem para estudar? Separou isso? Falei, ensinei essa semana a fazer isso. Cara, se você conseguir separar 3 horas tudo por dia, é pouco, tá? Dá para separar sim. Dá para separar sim. Vai ser sugado? Vai, mas dá. Marcelo, não dá, então separa 3.
Estuda 1h30 aqui, todo dia, de graça. Eu vou comprar apostila. Não, compra apostila porra nenhuma. Compra a aula. Ou assiste a aula. De graça, que a gente disponibiliza aqui. Assiste, presta atenção, printa. Eu vi o cara assistindo e falou assim, vou gravar a aula. Grava a aula, pô, grava a tela. Eu não vou dar de graça pro cara, mas o esforço que ele tá fazendo, tá tudo bem. Grava a aula. Pô. Se ele conseguir gravar, gravou. Tira o print. Acabou a aula. Resume tudo, pô. Pega tudo e resume. Pega tudo e resume. O cara, tô assistindo a aula, mas não tá. Pô. Resume. Pegou a aula de história? Resume. Pegou a aula de língua portuguesa? Resume. Acabou. E olha, que eu fiz por vocês, hein? Eu cheguei para os professores e falei assim, dá meia hora de questão que cai na prova. Em vez de ficar 1 hora dando aula, dá meia hora de questão. Por que eu fiz isso? Para ajudar vocês, pô, porque é difícil achar questão. Aí o professor separa lá 20 questões, 10 questões, eu não sei se dá tempo. Cara, que seja 10. Se a gente contar, vou pegar a aula do professor Vinícius Bretas. Eu não sei, que eu não presto atenção, mas vamos imaginar que ele resume, a cada aula dele são 5 questões. Vamos imaginar isso. São 6 meses de aula. 8 meses. Dá quanto? 8 meses não, desculpa. São 6 meses. São 20, vamos botar 30. Vamos arredondar para cima. 30. 30 aulas. 30 aulas. Vezes 5 questões. Cada aula tem 5. Estou chutando, tá? São 150 questões que o professor dá. 30 aulas, 150 questões. E ele dá o suprassumo, ele dá o néctar. É o que vai cair. Não precisa nem comprar cursinho não, banco de questões. Não precisa. Quer melhorar? Quer tirar uma notinha mais? Então pega. Então cada professor dá em média 150 questões. Então vai lá e faz, cara. Pega, assiste a aula, copia, tira print, faz o que você quiser. Tá aí, é de graça. Pô. Acabou, resume. Pô, resume. Resume, faz a questão, pá. Beleza. Bota isso num processo de resumo. Compra um caderno. Outro dia, língua portuguesa. Mesma coisa. Segue, cara. Tá aí. Ó. Os professores já estão acabando as aulas. Eles já estão autorizados a iniciar o ciclo de novo. Por quê? Porque tem gente que começou a estudar tem 1 mês. Eu quero que o cara seja aprovado. Mas não adianta estar a aula lá e o cara na morte da bezerra. Entendeu? Então, assim, oportunidade tem. Técnica tem. Agora, só depende de você. Vai ser fácil? Não? Beleza? Então é isso aí. Estamos acabando. Semana que vem nós temos mais 5. Vou dar o spoiler. Semana que vem a gente vai falar de quê? Posso estudar para 2 concursos? Vou falar sobre isso. 2 ou mais? Pode e não pode. Vou falar sobre isso na segunda-feira. Na terça-feira, eu vou falar sobre como ter tempo. Falei isso essa semana de uma forma bem en passant. Eu vou falar de novo. Na quarta-feira, estudar por PDF ou vídeo. Vou falar sobre isso também. Na quinta-feira, como estudar mais rápido. Bom, vou dar um exemplo. Esse vídeo aqui está no formato normal. Na velocidade normal, ele leva 1 hora. Se você conseguir ouvir, assistir na velocidade 2x, você vai assistir em 30 minutos. Já é um bizu. Na sexta-feira eu vou falar sobre a idade. Tudo que você quiser sobre a idade, a gente vai falar na sexta-feira. Sexta-feira, dia 29. No dia 1º, começa o intensivão. 90D na PMED. Você vai botar a mão na massa. Aprender. Fato. Tem que fazer. E depois, no dia 8, eu vou abrir a inscrição do curso. Cara, precisa abrir a inscrição? Precisa. Precisa me matricular, Marcelo? No curso? Sei lá, se você estiver preparado. O que eu dou dentro do curso é mastigado. Se você tiver condições de fazer os estudos sem ter o material, precisa. Só que lá dentro está tudo
já está tudo no escuro. Só sentar e curtir.